Como você tem lidado com o medo? E meus queridos, estamos vivendo dias de grande comoção nacional. Em virtude dessa pandemia que surgiu na China, depois se espalhou para o Irã, depois se espalhou para os países asiáticos e hoje já está em 160 nações, meus queridos. Infelizmente temos encontrado muitos crentes temerosos, crentes com medo do amanhã, crentes ansiosos. Vivemos no mundo inteiro de pessoas afastadas de qualquer esperança eterna. E tudo gera medo para essas pessoas. Para aqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, que não têm uma verdadeira esperança após a morte, claro que a razão dessas pessoas é temer. É razoável se preocupar com a morte, porque eles enfrentarão, como nós sabemos, o juízo divino e a punição eterna. Mas o que dizer da família de Deus? O que dizer dos servos do Senhor? Como é que reagimos a essas coisas? E como podemos ser a rocha, o lugar seguro, o protetor e o ajudante daqueles que nos rodeiam? Como reagimos e qual é a nossa perspectiva? Como é que você tem lidado com toda essa situação? Queria dizer para você que a palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Eu queria nessa noite, neste dia, encorajá-lo, antes de tudo, com algumas declarações que a Bíblia ela faz. Isso é Deus falando com você. Deixe-me ler para vocês aqui, nesse momento, alguns trechos dos Salmos. Agostinho ele disse que quando o livro dos Salmos, os livros poéticos, Deus ele deixa o homem falar. E aqui eu queria apresentar para vocês o clamor do salmista. Então escute nesse momento e leve a sério. Quero começar com o Salmo 9, versículo 9 e 10, em que o salmista diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmo 9, 9 e 10. O Salmo 27, versículo 4, é um texto lindo que eu amo, em que o salmista Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5 ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Próximo Salmo. Salmo 34, 17. Diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor os que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 37, 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Outro salmo lindo também que eu gosto muito é o Salmo 46, em que diz que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará
Já ao romper da manhã, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 1 a 5 e versículo 7. Salmo 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. E Naum 1, versículo 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Meus queridos irmãos, essa é a proteção prometida ao povo de Deus. E Deus ele repete essas promessas muitas vezes em sua palavra. Esses diversos salmos que nós lemos, esses versículos, né, onde Deus ele repetidamente ele declara o seu compromisso de proteção e cuidado com aqueles que são seus, para aquelas pessoas que são filhos de Deus, né? E todos esses textos que nós lemos agora são apenas amostras, pois as Escrituras estão repletas dessas declarações. Então, essa é a nossa meditação que eu queria deixar para você. Como é que você tem lidado com o medo? Deixe o Senhor Jesus Cristo ele ser o centro da sua vida. Eu quero encerrar com o texto de Filipenses 4, 6, que Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ele possa guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa palavra, esse verbo aí, guardará, traz a ideia de montar guarda. Então foque o seu pensamento no Senhor Jesus Cristo. Tire o seu pensamento das dificuldades, do Covid-19 e foque apenas em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente. Deus te abençoe.